Já logo de começo o Tico diz, legal. O Tico diz, ela tem um corpo bonito. E pede pra galera se inscrever no canal e deixar o like. Em seguida ele diz, com licença. Ele pergunta como ela vai e ela diz, oi. Ele fala que a viu ali dentro e quis fazer uma pergunta, mas que antes ele só queria dizer que ele não é um sem noção ou algo do tipo. E em seguida pergunta da onde ela é. Ele fala que não quer atrapalhá-la e ela diz que dá pra ver que ele não é um sem noção. Ele fala que ele sabe que é à noite, num posto de gasolina e que às vezes pode ser complicado. Ele pergunta qual o nome dela e ela diz que o nome dela é Diana. Ele fala que é um prazer, ela diz que é um prazer também. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é nascida e criada ali. Ele fala que ela parece ser uma latina, uma mistura, e ela diz que realmente ela é latina. E ele fala, acertei em cheio, né? E ela diz que sim. Ele pergunta da onde ela é. Ele fala que quer saber sobre a etnia dela. Então ela diz que a família dela é uma mistura de colombiana com porto-riquenha. Ele fala, isso é muito bom. Ele fala que com certeza é uma mistura picante. E ela diz que um pouco. Ele fala que ele gosta muito de latinas e que foi por isso que ele tentou falar com ela. Ele fala que foi por isso que ele tentou falar com ela e que lá dentro ela não deu muita moral pra ele. E do nada alguém grita lá de trás. Em seguida ela diz que ele tem uma ótima aparência, e ele agradece. Ele fala, cara, não sei o que tá acontecendo ali, esse cara é doido. Ela fala que ele deve estar passando por momentos difíceis. Ele fala que ela também tem uma ótima aparência e que ele já tem algo em comum. Ela fala que talvez um pouco, e ele pergunta se ela tem namorado. E ela diz que não no momento. Ele pergunta por que uma coisinha linda como ela não está namorando. E ela diz que ela não precisa de um homem. E ele fala, e um homem precisa de você? E ela diz que ele que sabe. Ela diz que tem um cara ali viajando na maionese. Ele fala, caramba, tá viajando mesmo. E ele pergunta se ela quer a mesma coisa do que ele. Ele fala que ele acha que está rolando alguma coisa ali entre eles dois e que ele acha que eles deveriam conversar no carro dele. E pergunta o que ela acha. E ela pergunta que ele ali é o seu carro e ele diz que sim. Ele pergunta se ela gosta e ela diz, muito legal, e diz que é muito bom. Ela diz que aquele cara não para de gritar. Ele fala que foi por isso que ele achou melhor ir para perto do carro. E ela diz que sim. Ele fala que aquele cara tá viajando na maionese mesmo. Ele fala que é por isso que é preciso sempre estar preparado. E que você nunca se sabe o que as pessoas estão pensando. E ela diz que é verdade. Ele pergunta o que ela está fazendo ali e diz, vamos parar de falar de mim? E ela diz, acabei de sair do trabalho e que só estava tentando ter um bom final de semana. E ele diz, tudo bem, tudo bem. Ela diz que tentando se divertir. Ele fala que se ela não se importar, ele pode se divertir junto com ela. Ele fala que para ter um final de semana divertido depende muito também da companhia. Ela fala que vai depender do que ele vai propor. E ele diz, gostei disso, gostei. E fala que ele acha que eles estão indo muito bem. E ela diz, você me entende? E ele pede para ela explicar um pouco mais. Ela diz que não vai perder o tempo dela com alguém que esteja querendo fazê-la perder o tempo dela. Foi estranho, mas foi isso que ela disse. Ele fala, então você quer ir direto ao ponto? E ela diz que sim. Ele fala que também valoriza muito o tempo dele e que não gosta de perder o tempo dele. Ele fala que ganha o dinheiro dele, ajuda pessoas e que ele não perde o tempo dele. E ela diz que tudo bem. E em seguida diz que ela topa. Ele fala que gostou da mentalidade dela, pergunta o que ela faz, já que ela não gosta de perder tempo. E ela diz que ela faz negócios. Ele fala, tudo bem, há quanto tempo você faz isso? E ela diz que ela é da área de vendas há 7 anos. Ele fala que já faz algum tempo e pergunta, você é boa nisso? E ela diz que sim. Ele fala sim, e ela fala que sim. Ele fala que isso é engraçado porque ele é da social media. Ele fala que antes dele entrar nessa onda de social media, de redes sociais, ele trabalhava com seguros. E ela, com seguros? Ele fala que sim. Ele fala que não gosta e ela diz que também já trabalhou com seguros. Ele fala que ele era um agente de verificação. E ela diz não. E ele fala, é isso mesmo. Ele fala que era uma grande mentira. Ele fala que depois ele pensou, quer saber, vou deixar isso pra lá, e fala que essa é a vida dele. E fala que aquilo não é pra ele. Ela diz que ele está certo, ele fala que assumiu o risco dele. E ela diz que é preciso correr risco. Ela fala que dá pra ver que ele está indo muito bem agora, e ele fala que está. Em seguida ele diz que ela fica muito bonita do lado desse carro. Ela pergunta, você acha? Ele fala, caramba. Ele fala que já estava olhando pra ela dentro do carro, e que ele ficou curioso. Ele fala que não vai mentir e diz que parece muito bom.
Ele fala que gosta muito desse tipo de roupa e ela fala: caramba, você é muito engraçado. E ele diz que ela que transmite uma vibe muito legal. Ele pergunta se ela acha que ele é engraçado, ela fala que ele é muito engraçado. E ele diz que é legal. Ela fala que gostou dele e ele pergunta o que ela gosta nele. E ela diz que simplesmente gosta do senso de humor dele. Ele fala: eu sou um cara legal. Ela diz que ele também é atraente. Ele pergunta: você acha? Ela fala que presta também muita atenção na personalidade. E ele diz que isso também é importante. Ela diz que não se trata apenas também da aparência. Ela fala que qualquer pessoa pode parecer atraente, mas ela diz que também é importante o que está dentro. Ele fala que ele pode dizer o mesmo sobre ela. Ele fala que apesar de ter a conhecido apenas há 2 minutos atrás, ela pergunta se ele tem dúvidas sobre a personalidade dela. E ele fala que ela pode estar assumindo apenas uma persona e diz que eles estão em Miami. Ela diz que não é como as pessoas de Miami e que ela não vai bancar a esperta. Ele fala que está curtindo o que eles estão tendo e pede o número dela, se ela não se importar. E ela diz que estaria aberta a isso. Ele fala que está fluindo e pergunta se ela não acha. E ela diz que está fluindo. Ele fala que ela é muito tranquila e diz que ele não vai mentir. Ele pergunta se ela é sempre gentil assim com os caras e ela fala que nem sempre. E ele fala: você não tá mentindo pra mim, né? Ela diz que geralmente diz para os homens que ela não está interessada. Ele fala: então por que você está interessada em mim? O que tem diferente em mim? E ela diz que ela acha que foi a abordagem dele. Ele fala: tudo bem, então você gostou do que eu disse? Ela diz que sim e fala que ele chamou a atenção dela. Ele fala: o que eu disse? Ela diz que ele fez ela se sentir à vontade. E ele diz que tudo bem. Ele fala que entendeu e ela diz que esse é o ponto principal. Ela fala que se um homem for muito insistente, não vai rolar. Ele fala: foi a minha abordagem. Ela fala que dependendo de como se aproximar dela, ela diz tchau. Ele fala que pensou que era isso que ela ia dizer pra ele quando ele se aproximou. Ele fala que tentou se aproximar dela, mas que ela olhou como se ele fosse alguém esquisito. Mas ela diz que ele está muito bem. Ele fala: as suas mãos são macias. Ele fala: ok, uau. Ele fala: sim, gostei disso. Ele fala que só fica imaginando e diz: não, deixa pra lá. Ele pergunta o que ela vai fazer mais tarde. Ela fala que ainda não sabe, mas que provavelmente se encontrar com as amigas dela. Ele fala: entendi, então você já tem plano, vão sair juntas? E ela diz que ainda não. Ele pergunta: então, o que você acha de sair comigo, tomar uns drinks? E ela diz que estaria aberta. E diz que se fizer sentido. Ele fala que não mora muito longe dali e fala que gostaria de levá-la para a casa dele. E ela pergunta para sua casa e ele diz que sim. E ele fala: a gente pode ver um filme ou algo assim, tomar algumas bebidas e tal, ver como é que fica o clima. E ela diz: não, para sua casa não, me leva para um bar. E ele pergunta: prefere para um bar? E ele fala que não é muito fã de bares. Ela diz que ela acha que vai ser melhor. Ele fala que não costuma levar ninguém para a casa dele. Ela fala que já sabe o que ele está querendo e que não vai ser assim. E ele: não é nada disso não. E em seguida diz que ele não é esse tipo de cara. E em seguida ela diz que ele precisa ser respeitoso. Ele fala que respeita muito ela e diz: então tudo bem, não vamos para minha casa, que eles podem fazer outra coisa. E ela diz: vamos para um bar. E ele fala: para um bar? Ele fala que ela está com uma ótima aparência e diz que ele não vai mentir. E ela agradece. E em seguida ele pede para ela dar uma volta. Ele fala: tudo bem, e depois do bar, se rolar um clima, o que nós vamos fazer? Nós vamos para a minha casa? E ela diz que nós vamos ver. E ele diz que com certeza. E dá pra ver na cara do Tico que o garotão está nas nuvens. Em seguida ele diz pra ela que ele gosta muito das latinas. Ele pergunta se ela já esteve em um carro como esse e ela fala que é a segunda vez dela. Ele fala: segunda vez? Era uma vermelha assim? E ela diz que era. O interior vermelho também? E ela diz que é. Ele fala: uou galera, inscreva-se no canal, deixa o seu like. E diz que ela é muito legal. E em seguida diz que nós vamos ver o que vai rolar. O Landon começa dizendo: quem é essa aqui? Ele pergunta como ela vai e pergunta qual o nome dela. Ele pergunta se ela não pode parar para falar com ele e diz que não vai correr atrás dela. E diz que não vai mesmo fazer isso.
Ele fala que agora ela está de volta. Ele pergunta e aí, e ela pergunta qual o nome dele. E ele pergunta por que isso importa. E ela pergunta o que você quer dizer com por que isso importa. Ele fala que fez uma pergunta e pergunta por que isso importa. Ela fala que ele é a mesma pessoa que tentou falar com ela ainda há pouco. E ele fala que ela é a mesma que acabou de virar as costas para ele. E pergunta por que ela voltou. Ela fala que voltou porque ele parece interessado. E ela fala que talvez ela devesse ter pensado 2 vezes. Ele fala que gostaria de saber por que agora assim de repente. E ela diz que voltou porque se interessou por ele. E ele fala que ele é a mesma pessoa que estava na calçada. Mas ela fala que não conseguiu dar uma boa olhada nele. Ela fala, gostei do seu carro, sim, tudo bem. Mas que ela também gostou dele. Ela fala que ele tem esse carrão, então ela voltou para ver o que tá rolando. E ele pergunta o que o carro dele tem a ver com isso. E ela fala, poxa, como assim? Você tem um carro legal, como assim? Você tá tentando falar comigo e que está tentando conhecê-lo. Ele pergunta se ela conhece e em seguida vai embora.